Seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Hoje a gente vai começar o primeiro vídeo da nossa série chamada Prescreve Aí. Sempre que você vê um vídeo dessa série, seja na playlist aqui do canal ou sendo publicado, vai ser um vídeo no qual a gente vai trabalhar em cima de prescrições que você precisa saber. Se você é médico, faz plantão de emergência, UTI, sala vermelha, UPA, pronto-socorro, e que você precisa ter na ponta da língua. Vamos lá? Fala galera, qual é o primeiro vídeo da nossa série Prescreve Aí? Hoje a gente vai falar sobre as top 10 medicações que você, médico recém-formado, interno que vai pegar o CRM, vai começar a fazer os plantões ou se já faz e tá perdido, as top 10 medicações que você precisa ter na ponta da língua sobre quando começar, sobre como usar, sobre como prescrever, sobre efeitos adversos. Essas 10 medicações que eu vou falar agora, em seguida, você precisa ter todas elas na ponta da língua. Não é admissível você não saber usá-las. Ah, Dani, o levosimendão tem que saber? Pô, uma medicação cardiovascular, importante que você saiba. Mas as 10 que eu vou falar aqui, você não pode não saber. Então, vamos começar? Eu não vou, vamos lá, isso é muito importante, vamos alinhar expectativas. O vídeo não é sobre eu dissecar cada uma delas em detalhe, tá? O vídeo é te mostrar todas essas 10 medicações extremamente importantes, falar um pouco sobre o uso de cada uma delas, as situações nas quais você vai usá-las e que você vai precisar ficar alerta, certo? Então, vamos lá. Qual é a top 1? Mas não tá em ordem de importância, tá? Isso é bem importante que você saiba. Não tá em ordem de importância essa lista. Mas primeira medicação das top 10 medicações que você precisa saber é qual? Não poderia ser ninguém diferente da nossa adrenalina. A adrenalina é a medicação na qual você vai usar onde? Você vai usar na parada cardiorrespiratória, você vai usar ela na anafilaxia, se você atende criança, você vai usar ela nebulizando na laringite aguda, você vai usar a adrenalina para fazer estabilização hemodinâmica rápida num paciente usando, por exemplo, uma adrenalina hipoxidose. Inclusive, você nem sabe o que é adrenalina hipoxidose. Você quer aprender a usar, quando, como usar, eu vou colocar aqui no cardzinho aqui adrenalina hipoxidose. Portanto, a adrenalina é uma medicação que você precisa ser íntimo. Você precisa saber os momentos nos quais você vai prescrevê-la e como você prescreve para cada uma delas. O jeito que eu prescrevo adrenalina na parada cardíaca, que é 1 mg uma ampola em bolos, é diferente do jeito que eu prescrevo a adrenalina na anafilaxia. No adulto, 0,5 mg intramuscular. Na criança, 0,1 por quilo. Então, essas doses mudam, mas é uma medicação que você precisa ter na ponta da língua. Qual a segunda medicação? A amiodarona. A amiodarona vai ser, sem dúvida alguma, o antiarrítmico mais comum que você vai usar no teu plantão. Seja para fazer cardioversão química de taquiarritmias agudas, uma FA aguda que você precise cardioverter quimicamente, uma taquiventricular que você precise cardioverter quimicamente. A amiodarona, sem dúvida alguma, é o antiarrítmico mais comum que você vai precisar usar no seu dia a dia do plantão, seja usando na parada, num ritmo chocável. Então você precisa saber usar a amiodarona. De novo, o jeito que você vai prescrever a amiodarona na parada, que são 300 mg em bolos, que é o único momento que você faz 300 mg em bolos da amiodarona, é totalmente diferente do jeito que você prescreve o ataque da amiodarona numa FA aguda. Você tá entendendo? Porém, a amiodarona é o fármaco, sem dúvida alguma, o antiarrítmico mais importante que você precisa saber. Eu colocaria até, mas não cabe nos top 10, mas vai de brinde essa pra você, a adenosina também, que é o antiarrítmico que você precisa saber usar, tá? Então, top 2 aí, novamente, não está em ordem de importância. Segunda medicação, a amiodarona. Terceiro fármaco, noradrenalina. Dani, não tinha como a nora não estar na lista, sem dúvida. Noradrenalina é o nosso terceiro fármaco nessa lista. E por quê? Porque a noradrenalina, ela só é o vasopressor mais usado no choque circulatório. Seja esse choque circulatório um choque distributivo, como no choque séptico, seja um choque circulatório que começa como um choque hipovolêmico, mas não responde à terapia transfusional.
A nora, meu amigo, a depender do plantão que você esteja, seja numa UPA, recebe paciente grave. Paciente grave é igual noradrenalina, você precisa saber usar. Como eu prescrevo, como eu inicio, como eu tô seguro para dispensar uma prescrição de nora, como eu tô seguro para olhar um paciente que tá hipotenso e eu falo assim, opa, esse paciente já não precisa apenas mais da reposição volêmica, mas sim de um vasopressor, e esse vasopressor, na imensa maioria das vezes, será a nora. Precisa saber usar. De novo, a nora também pode ser usada como uma medicação de estabilização hemodinâmica temporária, como push-dose. A nora é extremamente versátil, você precisa saber prescrever, certo? Quarta medicação, fentanil. Já tô botando só apelido aqui, né? Porque já estamos íntimos. Fentanil, o famoso Fenta. Você precisa saber usar fentanil. Por quê? Quando, Dani, que eu vou usar o fentanil? Eu te falo, você vai usar o fentanil numa intubação. Dani, toda vez que eu intubar eu vou usar fentanil? Não, isso é papo para outro vídeo. Mas muitas intubações que você precisar fazer, você vai usar o fentanil. Segunda grande indicação do fentanil, sedação procedimental. Vou fazer uma cardioversão elétrica. Preciso sedar esse paciente. Eu escolho um sedativo e um analgésico. O fentanil é o mais potente dos analgésicos opioides e é aquele que você vai com muita frequência escolher para fazer uma sedação procedimental, essa analgesia, e também usar como estratégia de controle simpático numa intubação. Não em todas as intubações, mas com alguma frequência. Portanto, precisa saber fentanil. Por quê? Porque a dose da sedação não é a mesma dose da intubação. E quando eu vou indicar o fentanil? Fenta, portanto, é a medicação. A quarta medicação que você precisa saber. Quinta medicação que você não pode não saber. Midazolam. Quando você fala em fentanil, eu tenho certeza que você lembra dele, do midazolam. E tá aí a medicação que você precisa saber. Midazolam é, sem dúvida alguma, o benzodiazepínico mais versátil que você vai usar quando? Seja numa intubação, mesmo não sendo, abro o disclaimer, o hipnótico mais ideal para você usar numa intubação, mas eu sei totalmente o que a gente tá falando nível de Brasil, que muitas vezes é só o que você tem. Ah, não pode usar midazolam, não é o ideal para intubar, de fato não é, mas aí, meu amigo, você só tem midazolam e fentanil, você faz como? Você precisa saber usar no ambiente não ideal. Seja numa intubação, seja numa, de novo, sedação procedimental. Vou fazer uma cardioversão elétrica, vou reduzir uma luxação ortopédica, vou suturar, fazer uma sutura extensa numa criança. Midazolam você vai usar para todas essas situações. E também numa crise convulsiva refratária. Na crise convulsiva refratária, no status epiléticos, qual é a primeira tomada farmacológica nessa situação? O benzodiazepínico. Por que você não colocou o diazepam aqui? Porque é o seguinte, o diazepam, ele não é tão versátil quanto o midazolam. O midazolam é infinitamente mais versátil. Você precisa saber usar o midazolam. Sexta medicação, ketamina, tá? A queta. Você precisa saber usar a ketamina, porque a ketamina, no teu ambiente da urgência, ela vai ser o indutor para intubação mais versátil. Dani, mais até do que o etomidato? Eu julgo que sim, mais até do que o etomidato. Ela vai entrar em vários cenários clínicos diferentes, seja da criança, seja no adulto instável. Saber usar a ketamina vai te deixar muito mais seguro para o teu plantão. De novo, a ketamina ele é um hipnótico dissociativo extremamente importante para sedação, para procedimentos em adulto ou criança. Portanto, precisa saber usar a queta. E vamos lá, gente, sem desespero, eu tô falando de 10 medicações, tá? É uma listinha pequena das 10, top 10 que você precisa saber, certo? Vamos para a próxima, para não perder tempo? Qual a próxima? Que eu tô até anotando todas que eu elenquei aqui para vocês na frente. Qual é a próxima? Succinilcolina. Vocês estão percebendo que a gente entrou aqui numa seguidinha de via aérea, né? Não é à toa. Quando eu falo de procedimentos, a intubação orotraqueal é, sem dúvida alguma, um dos procedimentos mais frequentes e críticos quando eu falo de um paciente mais grave. Portanto, succinilcolina, tá? Eu vá colocar de brinde succinil e rocurônio, tá bom? Mas a succinilcolina ela é muito mais presente, mais prevalente nos pronto-socorros UTIs afora. Então você precisa saber usar a succinilcolina sendo o representante mais comum, eu diria, em termos de disponibilidade do bloqueador neuromuscular. Porque quem ama, bloqueia e você não intuba sem bloqueador. Precisa, portanto, saber usar succinilcolina.
colina. Próxima medicação, a 8ª da nossa lista, caminhando aí para a nossa reta final. Quem será? Quem será? Nitroglicerina. O famoso tridil. Dani, por que você colocou a nitroglicerina e não o nitroprusiato? Eu te digo, tá? Porque os cenários que você vai usar a nitroglicerina vão ser mais comuns do que você acaba usando o niprid, o nitroprusiato. O nitroprusiato, pessoal, a gente acaba ali deixando reservado para crise hipertensiva com lesão de órgão-alvo, tá? A antiga emergência hipertensiva. Essa é basicamente a grande indicação do niprid. A nitroglicerina, ela pode até se encaixar em algumas emergências hipertensivas. Porém, além disso, ela está numa das situações clínicas de maior causa de morte mundial, que é a síndrome coronariana aguda. E você vai se deparar com muitos infartos ao longo dos seus plantões. Então precisa saber usar o tridil. Precisa saber usar o tridil para uma dor precordial refratária, numa síndrome coronariana aguda. Precisa saber usar o tridil no edema agudo de pulmão. Tem vídeo sobre tudo isso aqui no canal, tá? Tridil no edema agudo de pulmão. Você precisa saber usar o tridil, por exemplo, num paciente que você quer redução da pressão arterial, mas de modo não tão agressivo quanto o niprid. Pode colocar o niprid nessa lista também, tá? Pode botar casadinho com o tridil, com a nitroglicerina, mas nitroglicerina precisa saber usar. Vamos para as nossas 2 últimas medicações. 9ª medicação dessa lista, 9º fármaco, top 9. Quem é? Não poderia deixar de estar aqui. Quem é? A furosemida. Opa, até me empolguei aqui, ó. É a furosemida, meus amigos. A furosemida não pode deixar de estar nessa lista. Por quê? Vai fazer plantão de pronto-socorro, você tem que saber prescrever a furosemida. Caraca, você vai usar furosemida no edema agudo de pulmão muitas vezes na sua vida. Você vai usar furosemida no paciente em C descompensada, perfil congesto, muitas vezes na sua vida. Você precisa saber prescrever furosemida nessas 2 situações. Não poderia faltar esse fármaco nessa nossa lista. Quando começar, qual dose eu faço para cada paciente? A dose que eu faço para um paciente que faz uso contínuo de furosemida ou diurético em casa é diferente da dose que eu faço no paciente que não o faz. Eu preciso saber que o efeito inicial da furosemida não é um efeito diurético. Meu paciente vai começar a experimentar o efeito diurético só a partir depois de cerca de 20 a 30 minutos. Até então, meu paciente ele se beneficia do efeito vasodilatador, venodilatador, mais precisamente. Então, eu preciso saber usar furosemida, quando eu vou prescrever, onde que ela se encaixa, o que acontece se eu tenho um evento adverso, tá? E a 9ª medicação dessa lista é ela, quem não poderia deixar de falar, que você vai atender a depender do pronto-socorro que você trabalha, você vai atender e usar isso aqui semana sim, semana também. É ela, meus amigos, a insulina. E eu digo mais, na emergência, a insulina regular. É ela, meus amigos, insulina. Não pode não saber usar insulina. Você precisa, o que eu quero dizer com isso, tá? Com essas 10 medicações, você precisa estar na frente de cada um desses fármacos e não só ver de longe. Estar na frente de cada um desses fármacos e saber dizer exatamente quando, como e por que você os usa. Quando que você vai usar a insulina regular? Na emergência hiperglicêmica diversa, seja a cetoacidose diabética, seja o estado hiperglicêmico e hiperosmolar não cetótico. Precisa saber como fazer ataque, precisa saber como prescrever insulina em bomba, precisa saber conduzir uma hiperglicemia assintomática na emergência. Todas essas situações você vai precisar insulina. Agora, não queira atender uma emergência hiperglicêmica, uma cetoacidose diabética fazendo insulina subcutânea. Então você percebe que em todos esses fármacos, e eu citei exemplos importantes em cada um deles, eles possuem usos diversos, eles se encaixam em posologias, em situações farmacodinâmicas diversas, e eu preciso dominar cada uma delas. Novamente, vamos lá, a listinha que eu fiz aqui foi uma listinha pequena, mas são top 10 fármacos que você precisa ter, sem dúvida alguma, na ponta da tua língua. Todos eles, a gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre cada um em usos diversos de todos
eles, ok? Dani, mas eu quero, vamos lá, eu quero saber usar cada um deles em cada contexto, como que eu uso, como que eu crio o raciocínio clínico, repertório clínico para isso. Se você quer chegar nesse ponto, você precisa estar no nosso treinamento preparatório para os plantões, que é o Intuba Class. E lá a gente ensina vocês a, de fato, enriquecer raciocínio clínico, estar pronto para lidar com todas essas medicações e todas as outras, porque isso aqui foi uma lista inicial, a que você precisa estar pronta aí para os seus plantões. Saber, portanto, manejar a prescrição, saber dominar os procedimentos básicos aí pro plantão e, de fato, subir num degrau de refinamento. Você quer fazer a tua aplicação? Clica aqui no link abaixo da bio e a gente se vê no próximo vídeo.